Pessoal, bom dia. Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar trabalhando com matrizes. Então, a gente já fez uma revisão aí, uma repassada sobre os conceitos básicos de matrizes, que são variáveis compostas, que a gente pode ter duas ou mais dimensões. Então, a gente está trabalhando com as nossas matrizes bidimensionais, onde a gente está indexando ela de linha por coluna. E aqui, dentro dos nossos exercícios de matriz, a gente já criou uma biblioteca lá que ajuda a gente conseguir fazer todos os procedimentos elementares de matriz, que é ler os dados, se a gente precisar, gerar dados para a nossa matriz e mostrar a nossa matriz. E aí, desse exercício, a gente fez alguns mais os iniciais aqui, agora vamos pegar um problema diferente aqui, que é o nosso exercício 35 da lista 2. Ele é um exercício baseado em Olimpíadas de Programação. E aqui aponta aqui um tema aqui sobre caçadores de mitos aqui, que quer saber se o raio pode cair duas vezes dentro de um mesmo lugar. E aí está dando a dimensão da matriz aqui, então está falando que a cidade tem 300 por 1000, então tem 300 mil quadrantes, então aqui o tamanho da nossa matriz vai ser de 300 por 1000. Logicamente, para a gente mostrar e visualizar, a gente não vai colocar desse tamanho, senão a gente não consegue ver na tela. Então a gente diminui ela aqui, a gente mostra ela aí como 10 por 10, e se funcionar para 10 por 10, vai funcionar também para 300 por 1000. Esse aqui é o limite máximo que a gente vai ter dentro da nossa matriz. E aí, qual que é o objetivo desse problema aqui? A gente tem, então, falando aqui que a cidade é subdividida em quadrantes de 300 por 1000 de comprimento. E aí, quando a gente fala nessa subdivisão de quadrante, onde a gente tem coordenadas x, y, a gente vê que essa representação, para resolver o problema, realmente é uma matriz. Então, a gente tem vários outros problemas em computação que, para a gente resolver, a gente faz uso de matrizes. E qual que é o objetivo aqui? É a gente receber um conjunto de coordenadas e a gente quer saber se o raio caiu mais de uma vez dentro de um mesmo lugar. Então, aqui, a quantidade de entradas que a gente vai ter vai ser de 2 até 500 mil aqui. E os nossos limites aqui vai ser de 0 até 500 dentro dessas coordenadas que a gente vai ter. Então, se eu falar que o raio caiu 5 vezes, né, nessa região, aqui eu tenho 5 coordenadas. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 4, 4. Então, aqui a minha saída vai ser 0, porque não tem nenhuma coordenada repetida. Então, qual que é a técnica que a gente pode fazer para poder resolver esse problema? A gente pega a nossa matriz, dada a dimensão dela, e a gente zera ela inteirinha. Então, a gente vai fazer a nossa matriz ficar inteirinha zerada. Depois que a gente zerou toda a nossa matriz, o que a gente faz? Eu vou ler o nosso quantas coordenadas, né, e o conjunto de coordenadas. Então, aqui a gente tem uma estrutura de repetição. E para cada coordenada dessa aqui é a posição da minha matriz. Então, 1, 1 é a posição 1 da matriz. 2, 3 é a posição 2, 3 da matriz. Então, para essa posição da matriz que eu estou lendo aqui, as coordenadas, eu vou lá e incremento. Então, se está 0, eu incrementei, está 1. Se está 1, eu incrementei, vai dar 2. Depois que eu já fiz tudo isso aqui, como que eu vou saber se o raio caiu mais de uma vez no mesmo lugar? É só eu percorrer toda a minha matriz novamente e todo lugar que tiver o meu contador ali, né, das coordenadas maior que 1, porque se tiver 0, não caiu nenhuma vez. Se tiver 1, caiu uma vez. Se tiver maior que 1, quer dizer que o raio caiu mais de uma vez no mesmo lugar. A gente incrementa e mostra ele. Então, toda vez que isso acontecer, a gente vai ter um contador para isso. Então, a gente vai ter 3 fases aí nesse problema, olhando ele. Primeiro, vamos zerar a matriz. Segundo, ler o conjunto de coordenadas e marcar na matriz. Terceiro, contar quantas vezes eu tenho lá dentro da minha matriz um valor maior que 1, que isso vai representar que o raio caiu mais de uma vez no mesmo lugar. Então, vamos lá, a gente vai programar aqui em C o nosso problema. Então, vamos aqui, criar um arquivo novo e vamos incluir, ó, include stdio.h e vamos incluir a nossa biblioteca, que a gente já tem lá, nossa biblioteca matriz.h. Lembrando, entre aspas, tem que salvar aqui dentro do mesmo diretório, né? Então, vou lá na nossa pastinha, eu tenho a pastinha aqui da lista 2, e vou salvar esse aqui, qual que é o número mesmo? No exercício 35. Então, exercício 35, lista 2. Joia. Então, lembrando, aqui tem que estar no mesmo diretório. Eu dei um Ctrl B aqui para ver, ó.
Então, o meu arquivo, que é a biblioteca matriz aqui, ó, ela tem que estar no mesmo diretório de onde que está, ó, que é o nosso exercício aqui, do nosso exercício 35. Então, eu vou chamar aqui com aspas. Então, a gente dividiu, vamos criar o nosso main, a gente dividiu o nosso problema aqui em algumas partes. Como a gente vai precisar de uma matriz para resolver, né? Então, é uma matriz de inteiros, que ela vai ter 0, 1, 2, etc. Então, vou chamar aqui a minha matriz lá, vou chamar de M normal, vou dar a dimensão máxima dela de acordo com o nosso problema. A dimensão máxima dela é 300 por 1000. Então, 300 por 1000 é a dimensão máxima. Como a gente vai precisar percorrer a nossa matriz, vou precisar de um I, vou precisar de um J. Para a gente poder visualizar na tela, a gente não vai mandar ver 300 por 1000, vou mandar visualizar um 10 por 10 só para a gente ver isso funcionando, mas pode ser 300 por 1000. Alex, beleza? A gente está fazendo aqui o problema número 35 aqui, da lista de exercícios. Joia. Então, nesse problema aqui, a gente tem que verificar se o raio caiu mais de uma vez em algum lugar. E para isso, a gente está representando aqui a cidade como uma matriz, está 300 por 1000, né? Então a gente está criando aqui a nossa matriz dessa dimensão. Vou precisar de um I e de um J para poder percorrer a nossa matriz. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é percorrer e zerar ela. Depois, aí sim a gente vai precisar das variáveis. Eu vou ter que ler as coordenadas, né? Que vai ser a coordenada de x e y, está falando lá, que são as coordenadas da matriz. A quantidade de raios que caiu, né? Ou seja, quantos raios caiu? Se caiu 5, eu vou ler 5 coordenadas x, y. Se caiu 10, eu vou ler 10 coordenadas x, y. O I e o J é só para o percurso. E depois eu vou querer contar, né? Quantas vezes repetiu. Então, vou fazer o meu ponto saindo de 0 aqui, que toda vez que eu passar por uma determinada coordenada e eu tiver um valor que seja maior que 1, quer dizer que o raio caiu mais de uma vez no mesmo lugar. Então, seguindo os nossos passos, a primeira coisa que a gente vai fazer aí, ó, é zerar a nossa matriz. Porque qual técnica que a gente vai utilizar aí? Já que eu quero saber quantas vezes algo se repete lá dentro da matriz, nessa ocorrência, né, que toda vez que o raio caiu uma vez, aí eu incremento aquela coordenada, a primeira coisa tem que zerar. Porque só relembrando, toda vez que a gente cria uma variável, essa variável ela tem lixo de memória. Então, eu criei uma matriz aqui de 300 por 1000 aqui, todas as posições dela, o que eu tenho é lixo na memória. Então, quando eu passar por uma coordenada eu quero incrementar ela, eu tenho que zerar ela. Então, como que eu vou zerar? Vou percorrer a minha matriz dentro dos limites dela, for para o meu I saindo de 0, enquanto meu I for menor que a quantidade de linhas. Nesse caso aqui, desse problema é fixo, é 300. I mais. For para o meu J saindo de 0, enquanto meu J for menor que a quantidade de colunas. Nesse caso aqui é fixo, é 1000. J mais. E o que a gente vai fazer? Eu quero zerar. Como que eu vou zerar? Minha matriz na posição IJ, ou seja, cada uma das posições da nossa matriz vai receber o quê? 0. Não abri chaves aqui nem no for do J, nem no for do I, porque eu só tenho uma instrução dentro de cada um. Se quisesse abrir, beleza. Aí o que a gente vai fazer? Eu quero ver se zerou realmente, né? Então, vamos colocar agora, esse print já está fora, né? Porque aqui dentro do for do I só tem o for do J, dentro do for do J só tem aqui onde a gente está zerando a nossa matriz. Então, vou mandar ver a nossa matriz aqui, ó. Para isso, a gente já tem a nossa funçãozinha, mostra a matriz, vou passar minha matriz M. Ao invés de pedir para ver a matriz 300 por 1000 aqui, porque na tela não vai ficar viável, né? Então, a gente vai conseguir enxergar. Então, eu vou pedir aqui para ver uma dimensão da matriz 10 por 10, quantidade de linhas e colunas, 10 por 10. Só para a gente ver se deu certo, se zerou mesmo. Se deu certo aqui para 10 por 10, vai dar certo para qualquer outra dimensão. Vou dar só um return 0 aqui no final. Beleza. Vamos ver aqui se a gente conseguiu zerar a nossa matriz. Ó. Olha lá, a gente já está vendo a nossa matriz 10 por 10 inteirinha zerada. Fechou aqui. Ah, só um ponto importante. Ele está só reclamando aqui que lá o nosso limite da nossa matriz, lá dentro da biblioteca, a gente colocou 100%. E como o M aqui, ele tem um tamanho maior, só não mostra que ele está reclamando dentro da função aqui.
mas nesse momento a gente não precisa se preocupar com isso. Ou a gente pode alterar lá a biblioteca, mas o importante é a gente só conseguir visualizar isso aqui. Aí agora o que a gente tem que ver? A gente tem que visualizar. O mostra aqui para a gente é só para a gente ver se zerou. Então não vou precisar dele aqui, vou até deixar ele comentado, a gente vai ver depois. E eu vou perguntar para o usuário quantos raios caiu. Porque para cada raio eu tenho que ler um conjunto de coordenadas x, y. Então eu vou perguntar aqui para o usuário, printf, quantidade de raios. E aí a gente vai ler a nossa variável raios, é isso. F, %d, vírgula, e comercial, raios. E aí, para cada raio desse, eu tenho que ler um conjunto de coordenadas x e y e marcar lá dentro da minha matriz. Então, o que eu vou fazer? A gente pode fazer um while, um for, mas pode fazer um for, né? For, para o meu i saindo de 1, né? Porque no caso eu vou ler vários raios, né? Então, eu posso perguntar coordenadas do raio 1, coordenadas do raio 2. Como a gente não vai submeter aqui, no caso, para um analisador automático, a gente pode colocar os prints aqui. Enquanto meu i for menor ou igual à quantidade de raios, né? Então, vou ler essa quantidade de raios. E mais. O que eu vou fazer para cada um dos raios? Tem que ler a coordenada dele. Então, printf coordenadas do raio %d. E aí a gente vai ver cada um dos raios. No caso, que o %d eu vou trocar pelo i. Então, vai mostrar coordenadas do raio 1, coordenadas do raio 2, coordenadas do raio 3. E assim por diante. E aí a gente vai ler as coordenadas desse raio, que no caso que é o x e o y. Então, %d, vírgula e comercial x, vírgula e comercial y. Então, a gente vai ler as duas coordenadas. Então, essa coordenada x, y é onde o raio caiu. Então, voltando aqui na ilustração, se eu falar que o raio caiu aqui na posição 0, 0, é essa posição. Então, eu vou vir nessa posição, dá mais nela. Era 0, passa a valer 1. Se eu falar que o raio caiu aqui na linha 3, 1, vou vir nessa posição aqui, vou dar mais. Tá 0, passa a valer 1. Se tiver 1, passa a valer 2. Então, o que eu vou fazer? Vou lá na minha matriz, nessas coordenadas, aonde o raio caiu, na coordenada x, y, e vou dar mais. Então, toda vez que eu falar, então, se o raio caiu duas vezes na mesma coordenada, no mesmo x, y, eu vou incrementar ele aqui. Então, é só eu dar um mais aqui. Quando eu sair disso aqui, ó, eu já li várias coordenadas de vários raios diferentes e já incrementei. Então, se a gente pedir para ver o mostra aqui, ó, vamos lá, ó, só para a gente poder ver se está funcionando. Ó. Então, quantidade de raios. Vamos colocar aqui 3 raios. Então, coordenado raio 1. O primeiro raio caiu na posição 1, 1 da matriz. O segundo raio caiu na posição 2, 3. O terceiro raio caiu na posição 4, 5. Opa, não deu certo aqui o que a gente queria fazer. Simplesmente mais. Vamos voltar lá e vamos achar qual que é o problema. Ou na hora de mostrar aqui, a gente pode estar com algum problema por causa daquele erro. Mas vamos só voltar aqui, ó. A gente deu o mais aqui, ó. Vamos colocar aqui mais igual a 1 aqui. Ele vai receber o que ele tinha anteriormente, no caso é 0 e mais 1. Vamos ver se aqui vai resolver. Ou se está alguma coisa na apresentação. Pode ser alguma coisa na apresentação. Não, deve ser alguma coisa na apresentação. Então, vamos voltar aqui, ó. Ao invés de a gente ter essa matriz maior, vamos colocar ela 100%, só para a gente tirar se é alguma coisa na apresentação. Aqui vamos colocar tudo 100%. Na hora de mostrar aqui, a gente pode mostrar 10 por 10, sem problema nenhum. Quantidade de raios 3, 0, 1, 1, 2, 2. Ah, agora deu certo, ó. Está relacionado, viu? Que a única coisa que a gente mudou lá foi a apresentação. Está relacionado à apresentação. Que a gente está usando a biblioteca, como a gente, lá na biblioteca, a gente setou a quantidade de colunas máxima lá de 100. E a gente está passando uma matriz que extrapola isso. E aí a gente viu que mesmo a gente fazendo o código certo, ele não estava mostrando corretamente. Tá vendo que agora, onde que eu passei, está 1? Então, vamos deixar aqui, a gente pode deixar 100%, porque a gente está usando nessa dimensão aqui só por causa do mostra, para a gente não ter que mexer na biblioteca. Mas aí depois, se for para compilar, eu posso colocar para qualquer dimensão. Ou, ao invés de usar o mostra, a gente mesmo printar. Então, vamos ler aqui, vamos ver, no caso do raio cair mais de uma vez no mesmo lugar, o que vai acontecer. Então, vamos colocar aqui
4 raios, caiu na posição 1, 2, 2, caiu na 1 de novo, caiu na 2, 2 de novo. Então, reparem, ó, a gente zerou a matriz inteira, e aonde que o raio caiu mais de uma vez, ó, tá vendo? Toda vez ele está incrementando em 1. Então, quando que o raio caiu mais de uma vez em algum lugar? Se uma determinada posição da nossa matriz for maior que 1, quer dizer que o raio caiu. Então, vai ser só a gente fazer o quê? Pode deixar o mostra aqui, né, agora. É só percorrer a matriz, igual a gente já fez aqui, ó, a gente pode até copiar aqui, ó. E se em qualquer posição da nossa matriz tiver com um valor maior que 1, eu incremento o nosso contador. E a gente mostra ele depois de novo. Então, aqui a gente vai ter os dois forks, não precisa abrir e fechar a chave, só vai ter um if dentro. Então, se em qualquer posição da nossa matriz, ou seja, matriz na posição IJ, for maior que 1, o que eu vou fazer? Fonte mais. Então, meu contador está 0, ele passa a valer 1. Então, qualquer posição que eu tiver, então, eu vou percorrer minha matriz inteira, posição 0, 0, toda a minha matriz. Aqui, no caso, a gente está colocando um limite de 100% fixo, por causa do problema. Aí, se eu achar qualquer posição, eu vou ter o meu contador aqui incrementado. Depois de a gente percorrer toda a nossa matriz, basta fazer o quê? Mostrar ela. Printf, quantidade de raios que caíram no mesmo lugar, 2 pontos, por cento D, e a gente vai mostrar essa quantidade, que no caso é o ponte. Então, depois de eu percorrer toda uma vez, a gente fez 3 etapas para poder resolver esse problema. Primeiro, a gente zerou a nossa matriz. Depois, na sequência, a gente leu as coordenadas dos raios, e nessas coordenadas, toda vez que eu leio um XY, eu incremento essa posição dessa coordenada, então dou um mais lá, um mais 1. Depois, eu já tenho toda a minha matriz marcada, ou seja, quando ocorreu, quando se repetiu. E aí, basta eu percorrer ela novamente, fazer o quê? Para cada posição que eu passar e essa posição tiver com valor maior que 1, quer dizer que eu marquei mais de uma vez essa coordenada. O que a gente vai fazer? Incrementa o nosso contador aqui. E aí, por fim, a gente mostra. Então, vamos lá aqui. Quantidade de raios aqui. Vamos colocar 4 aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 4 e 2, 3. Então, a gente olhando aqui, ó, várias posições, a maioria está zerada, né? Algumas posições aqui tá com 1, que são as posições que caiu uma vez. E aonde que caiu 2 vezes, que é a nossa posição 2, 3, ou seja, nossa coordenada 2, 3 da matriz aqui, ó, tá o valor 2. Então, quantas vezes, basicamente, é o quê? Quantas vezes eu tenho um valor maior que 1 acontecendo aqui? Ou seja, eu tenho uma vez. E essa é a saída que a gente precisa para poder resolver esse nosso problema. A gente está contando quantas vezes acontece, quantas vezes esse raio cai mais de uma vez no mesmo lugar. Pessoal, então a gente tem vários outros exercícios para poder fazer na lista. É importante pegar os exercícios para fazer. Então, na semana que vem, a gente já começa o nosso novo tópico, a gente começa a trabalhar com structs. Então, é importante pegar os exercícios da lista. Como eu falei, você não é obrigação fazer todos, é você tentar fazer o máximo possível. Depois eu vou abrir lá dentro do Google Sala de Aula para vocês poderem enviar os exercícios que foram feitos. Como eu falei, você tem que tentar fazer o máximo possível, porque programar você só aprende a programar fazendo realmente. Aqui, dentro do nosso Google Sala de Aula, deixa eu só mostrar ele aqui, a gente tem uma atividadezinha da nossa aula assíncrona de sexta-feira. Então, essa atividade que a gente tem aqui dentro do Google Sala de Aula é uma atividade que ela vai aparecer na sexta para poder ser feita no URI. Quem entrar no URI já vai conseguir ver ela. Então, lá a gente tem uma atividadezinha, são 2 exercícios bem simples de matriz. Então, a gente está fazendo alguns exercícios para poder contabilizar uma parte da nota. E aí, depois, na semana que vem, aí a gente já conversa um pouco e a gente já tem que definir uma primeira atividade avaliativa maior. A gente está fazendo essas atividadezinhas menores, né? Tem um peso menor. E a gente vai marcar uma provinha. E aí, é uma primeira prova antes da gente passar pro próximo tópico, o próximo tópico da disciplina que a gente vai começar a trabalhar com structs. Então, é muito importante aqui, ó, como eu falei, pegar a lista, quem já fez exercício de vetores, joia, pegar os exercícios de matrizes,
Se ficar qualquer tipo de dúvida, só postar aqui dentro do nosso ambiente, aqui dentro da nossa sala de aula, no material dessa aula de hoje, está aberto ali para poder postar. Na sexta-feira, a gente tem a monitoria também, então aproveitem o horário da aula, o horário da monitoria, para poder fazer essa atividade assíncrona que está lá no URI. Então, não deixem de fazer, e qualquer tipo de dúvida é só postar. No mais, uma boa semana de trabalho para todo mundo. Abraço!